Olá, gente, vocês que acompanham os meus canais no YouTube, Facebook, eu vou logo pedir que vocês deem o like. E hoje eu vou falar sobre o cangaço, mas vou falar em especial sobre os passeios turísticos que estamos já organizando lá em Nazaré do Pico. Nazaré do Pico, Alto Sertão de Pernambuco, aquelas pessoas que se interessam, que gostam e que também querem pesquisar, estudar sobre o cangaceirismo lampiônico, então devem ir em Nazaré do Pico. Por que em Nazaré do Pico? Porque foi ali onde praticamente tudo começou. O Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, rei do cangaço, ele começou a sua vida exatamente entre Vila Bela, hoje Serra Talhada, atualmente Serra Talhada, e dali ele começou a sua vida desde do seu nascimento. Depois ele vai para a região de Floresta, que ali fica, a divisória, gente, é o Rio Pajeú. Praticamente fica assim, um lado fica Vila Bela, o Serra Talhada, né? Atualmente, o outro lado já fica Floresta do Navio. E Nazaré do Pico fica no centro, entre as duas cidades, né? 50 quilômetros para um lado e 50 quilômetros para o outro, eu digo, é a faixa, né? Então, você precisa conhecer Nazaré. Foi lá onde Lampião começou, frequentando as feiras e começou provocando os nazarenos e trazendo grandes distúrbios para o povo nazareno de Pernambuco. Então, nesses passeios turísticos, nós vamos lhes mostrar o quanto Nazaré é rica em história. Tudo ali é história. Desde a casa que está ali em Poço do Negro, né? Poço Negro, por que Poço Negro, gente? Porque antes da escravidão, da abolição da escravidão, ali tem um rio temporário, certo? E um negro escravo caiu ali no poço. Aí hoje chama-se, desde muito, né? Que se chama o Poço do Negro. Então, ali tem a casa da avó do Virgulino. Mais para frente um pouco, nós vamos encontrar os escombros da casa onde o Virgulino, que foi dos pais de Virgulino, está destruída, só tem os tijolos, mas nós vamos poder mostrar um local para vocês. Agora, nesse passeio, gente, é muita coisa a explorar na região de Nazaré, somente na região de Nazaré. Vejamos, temos a igreja de Nossa Senhora da Saúde, por sinal aqui, ó, Nossa Senhora da Saúde, da igreja de Nazaré, que é a nossa protetora, graças a Deus. Foi lá onde o padre Kern, José Kern, né, que ele celebrou o casamento da prima do Virgulino, e o Virgulino foi acabar com a festa da noiva no dia do casamento, né? Foi um transtorno, ele não deixou ninguém festejar. A família queria festejar, ia ter dança com sanfona, essas coisas, né, típicas do Nordeste, né? E então o Virgulino chegou lá e disse que ninguém dançaria, ninguém faria nada. Inclusive ele levou chama-se a sanfona harmônica, né? Ele levou para provocar. Agora, muito antes disso, tem outras coisas também, porque a gente vai encontrar vários lugares. Por exemplo, tem o lugar das Baixas, tem o lugar chamado O Enforcado. Tudo isso, esses nomes que eu estou dando para vocês, foram nomes, são nomes de fazendas. Ali aquela região é toda, praticamente, é toda de lugares assim, de fazenda. Algodões, onde nasceu Manuel Neto, o maior inimigo, entre aspas, de Lampião, né?
que o mais temido por Lampião era Manuel Neto, era da fazenda Algodões. Tem o neto de Manuel Neto, tem a filha de Manuel Neto lá também. Tem a roupa de Manuel Neto, que vocês poderão ver, né? Sim, mas falando sobre o enforcado, é uma história interessante, eu não vou contar tudo, quem quiser vai fazer o pacote turístico, tá? Nesse lugar existiu um senhor, né? E então, com esses problemas já do cangaço, ele saiu assim, digamos, ele não enlouqueceu, mas ele ficou desnorteado, né? E então, esse penitente fez história lá. Praticamente era uma romaria que se fazia lá, nesse lugar chamado Enforcado. E muita gente ia lá porque essa pessoa, ele começou a ter, digamos, certamente alguns delírios, algumas coisas, mas ele acertava muita coisa. Ele fazia orações, né? E então muita gente corria para lá, porque apavorado também com o cangaço, queria, né? Queria graça, né? Assim como nos lazeros do Padre Cícero, né? Comparando, ele dizia muita coisa certa e as pessoas iam para um lugar chamado Enforcado. Foi tão visitado esse lugar, né, que teve que haver interferência assim, da própria família, porque o pessoal invadia o lugar. Então, a história do penitente, mas aí vocês querem saber, vocês fazem o pacote turístico e vão lá e dizem, eu quero ir num lugar chamado Enforcado, onde tinha o penitente, né? Então, temos também a casa do Major Nogueira, que Virgulino tocou fogo, né? Temos também, deixa eu ver aqui, a igreja já falei, temos o memorial, temos as casas de Nazaré estão lindas, gente, pintadinhas, lindas, maravilhosas para receber vocês, né? Para os visitantes. Inclusive, as casas estão com QR Code, né? Uma coisa já bem moderna, bem atual, e vocês poderão saber parte da história através do QR Code. Agora, para conhecer os lugares, vocês terão que fazer o pacote turístico com Marrael. Marrael é o neto de Manuel Neto, filho de Margarida, filha de Manuel Neto, tá? Então, Marrael, o telefone dele, eu vou aí dar para vocês, é 87-98176-3564. Eu vou repetir, 87 é o código, né? Porque é lá do sertão. 98176-3564. Sim, gente, também tem a Casa do Mel, para vocês conhecerem. Inclusive, agora estão fazendo estudos sobre a quantidade e a diversidade das flores que as abelhas vão buscar o mel, e também o número, assim, a variedade de abelhas. Então, lá vai ser um lugar de estudos para se entender mais sobre as abelhas. Por falar em abelha, gente, uma colher de mel, lá em Nazaré é rica em mel, em abelhas, né? Uma colher de mel sustenta uma pessoa, um ser humano, por 24 horas. A pessoa que tomar uma colher de mel, ela não vai morrer de fome, não vai morrer de inanição, tá certo? Então, temos ainda a Fazenda Algodões, temos a casa de Luiz Soriano, onde o Lampião Virgulino foi lá. Está lá, bem linda, pintadinha, maravilhosa para você conhecer. Outra coisa importante que temos em Nazaré são os cemitérios. Por que os cemitérios? Quase todas as fazendas têm o seu próprio cemitério.
né? Isso é um costume de lá. Os cemitérios são muito bonitos, são muito bem cuidados, né? E históricos também, porque as pessoas, digamos assim, os combatentes do cangaço, e mesmo antes, né, pessoas importantes da região do Pajeú, né, enterraram-se ali. Cada um tem praticamente o seu cemitério, certo? Cada das fazendas tem um cemitério, tá? E com os túmulos também dos nazarenos e das pessoas do lugar, né, que também são enterradas em cemitérios do município, do estado ou os particulares. Tem muito cemitério particular, tá? Vocês poderão conhecer também a fazenda São Miguel, que era de José Saturnino, que foi a pessoa que Virgulino começou a brigar com ele. Eles eram amigos de infância, e o Virgulino começou a brigar com o José Saturnino, prometia matar o José Saturnino, mas José Saturnino morreu com 90 e poucos anos de idade. Então o Virgulino sempre era assim. Ele ameaçava, dizia que ia fazer, mas ele nunca praticamente, ele fazia, ele cometia os crimes. Mas as pessoas que ele dizia que tinha raiva, né, e que provocaram para que ele entrasse no cangaço, que foi conversa, o Virgulino, o problema do Virgulino entrar para o cangaço é porque o Virgulino era um psicopata, certo? Naquela época ninguém entendia de uma psicopatia que não é doença, mas é um problema de comportamento. Ele era tipo serial killer. Então, ele brigou com o Zé Saturnino, ele brigava com todo mundo, né? Deixa-me ver, o Poço do Negro eu já falei, tem as favelas também, né? Bom, isso em Nazaré, e tem muito mais coisas. Agora, você vai fazer o pacote, né? Vai consultar o Marrael, ou vai consultar a pessoa de lá do lugar com quem você for fazer o pacote. Quem está fazendo agora é Marrael, tá? E se você quiser também, no passeio, aproveitar e ir até Floresta, o município de Floresta, que é onde fica encravada Nazaré, a Vila de Nazaré, que é um forte, certo? É um forte. Por que um forte? Porque existiu uma feira lá, certo? No local, e depois as pessoas, os moradores, os nazarenos tiveram que se juntar para combater o Virgulino. Por sinal, falemos também sobre o olho cego do Virgulino. Já ontem eu assisti a um vídeo falando sobre esse digamos, um enigma que a gente pode, digamos assim, desfazer esse enigma. O que ocorreu com o olho do Virgulino não foi leucoma, gente. Foi um tiro de Odilon Ferraz, Flor, os irmãos Flor Ferraz, aí chamava Flor por conta da mãe dele, né? E então, Odilon deu um tiro, né, de espingarda, provavelmente foi uma espingarda, quando eles se cruzaram, o Odilon, né? Mas o Virgulino, Odilon não recuou, certo? O Odilon não recuava, os nazarenos não recuavam quando viu o Virgulino, não, porque o Virgulino não era esse machão que vocês acreditam, não. O Virgulino era um frouxo mesmo. Agora, quando ele estava com arma, com tudo, aí ele matava, ele esfaqueava, ele tocava fogo nas pessoas, nas casas, nos animais. Então, esse tiro, né, ele tinha raiva de Odilon, porque o tiro passou de raspão e queimou a córnea. E o olho do Virgulino infeccionou. Ontem eu escutando e assistindo esse vídeo, o doutor Amauri, que já se foi, ele disse o seguinte: porque foi um tratamento à distância, certamente tinha internet naquela época, não tinha não, viu, gente? É brincadeira. Mas o que acontece? O olho do Virgulino inflamou, né? Mas ele não perdeu o líquido aquoso que preenche o globo ocular. Ele não perdeu, infeccionou-se. Naquela época havia surgido a penicilina, né, que foi naquela época. E então, em 37, 38, antes, aliás, porque o olho dele isso ocorreu antes, se não me engano, agora
Foi no ano de 1926, 27, que ele encontrou com Odilon, né? No comecinho que ele estava fazendo muita balbúrdia, queria tocar fogo em Nazaré, os nazarenos não deixaram, expulsaram de lá, certo? Então, esse olho de Virgulino não era um leucoma, inclusive eu já mostrei isso cientificamente, a gente pode comprovar que um leucoma geralmente pode ser congênito, pode ser adquirido também, mas geralmente pode ser congênito, né? Mas ele geralmente ele afeta os dois olhos. E o olho do Virgulino ele só tinha um olho cego, esbranquiçado, que foi justamente da pólvora do tiro que Odilon deu. E ele tinha raiva de Odilon por conta disso. Deixa eu ver o que é que eu vou falar mais aqui, sim, sobre floresta, sobre o passeio turístico em floresta. Você poderá conhecer a igreja, tem muitos lugares, eu vou citar alguns aqui, certo? A igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi onde os pais do Virgulino Ferreira da Silva casaram-se, né? Essa história do casamento, depois eu falo num outro vídeo. Eu não vou dizer tudo, né? Vocês adquiram o pacote turístico para aprender, para entender a história do Rei do Cangaço. Temos a Casa do Boiadeiro, que é um lugar maravilhoso. Você vai conhecer todas as pessoas que foram, desde a Casa do Tobo tem as fotos, né? Que as pessoas que foram para aquela região, que então, a época não era república antes, mas tinha já as pessoas que, digamos, os prefeitos que eram nomeados, né, para cuidar do lugar. E o lugar tornou-se muito próspero, né? A Casa do Boiadeiro, a casa de Teófanes Ferraz Torres, que foi quem também perseguiu o Virgulino, e também Teófanes foi quem prendeu o Antônio Silvino, chamado Rifle de Ouro, né? Temos também o batalhão, gente, o batalhão já foi da época do Virgulino. Quando o Virgulino estava fazendo toda aquela balbúrdia, aquela confusão, aí então o batalhão daqui de Recife, do quartel do Derby, parte dos soldados, das pessoas que serviam ao Estado, né, combatendo o crime, foi para Floresta do Navio. Lá tem o batalhão, esse batalhão é tombado, né, e é um lugar histórico também para você ver, para você conhecer, né, até estão restaurando o batalhão. Deixa-me ver. E além de tudo, temos vaquejadas. Gente, nós temos várias vaquejadas durante o ano. Temos também danças típicas das pessoas de lá do Posto Negro. Uma dança linda, maravilhosa. É gostoso dançar, não é? Não tem nada a ver com chachado. É a dança do povo de lá do Posto Negro. Temos muitos aboiadores. Gente, num dia de vaquejada lá, no dia de encontro assim de vaqueiro, todo dia você vê vaqueiro lá, com aquelas roupas, aquelas indumentárias lindas, maravilhosas, que eu amo, né? E então, essas pessoas, elas gostam muito, passam muito lá, né? E tudo com as roupas de vaqueiro, né? Inclusive as roupas de vaqueiro, que elas são também, parece muito com a roupa dos árabes, porque temos também, a nossa história está ligada também aos árabes, né? Que vieram para o Brasil, né? Gente, então, não esquece de fazer o pacote, de conhecer Nazaré do Pico, Floresta, também tem outros lugares lá próximos, né, que vocês poderão conhecer, e vocês poderão hospedar-se na pousada Manuel Neto, que quem está administrando é Marrael, né? Vocês vão ver também as roupas de Manuel Neto, né? Não todas, lógico, né?
Mas, por exemplo, o cap de Manuel Neto, vocês vão ver as insígnias que ele usava, Tenente Coronel Manuel de Souza Neto, Mané Neto, né? Então, gente, não perde a oportunidade, faz o seu pacote, vai em Nazaré do Pico e vai ver como a vila é linda, né? Não é tão grande assim, mas história, gente, é muito rica. Então, estamos aguardando por vocês. Vou repetir o telefone de Marrael. 87 é o código, 98176-3564. Estamos aguardando por vocês. Sim, ó aqui, o nosso patrono, né? Aqui é Manuel Neto, né? O chapéu dele, a roupa, aqui é a roupa característica que Manuel Neto usava, né? E aqui vão ser também coisas que nós lá primamos muito pela nossa religião católica. Então, vocês poderão adquirir, né, os tercinhos, né? E pedir também a Nossa Senhora, em suas orações, a paz e a proteção. Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora da Saúde, aqui, ó, para vocês. E aqui foi quem nos protegeu da sanha, da saga do psicopata Lampião. Contamos com vocês lá em Nazaré do Pico, ok?